Nicodemos nunca tinha conversado com o Senhor, mas ele tinha visto os milagres do Senhor. Já tinha visto uma vez, tinha visto outra vez. Ver os milagres, ele ficou curioso. Começou a acompanhar o Senhor Jesus. Ele, de tanta curiosidade que ele tinha, foi se encontrar com ele. E disse assim a palavra, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não era um homem comum, era um principal. Sabe, quando tem um cargo dentro da organização da igreja, né? Um posto destacado, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Quais são os sinais? Os milagres. Então, ele já tinha visto os milagres. Ou seja, ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Portanto, esses milagres que tu fazes, eu concluo. Nicodemos disse, tu és mestre vindo de Deus. Esta primeira frase é a base para, mais para frente, o Senhor instruir ele. Ele começa, ele é como se matricula na escola. Ele passou na primeira avaliação. Esse reconhecimento, ainda que seja externo, olha, ele não tem conhecimento da doutrina que o Senhor está trazendo. Ele simplesmente olhou os milagres e multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, andando sobre as águas, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, dando vista aos cegos. Ele está acompanhando esses milagres. Então, ele não sabe ainda da doutrina, simplesmente está acompanhando por fora. Esse crer, esse reconhecimento, ele examina, porque ele é um professor, ele é mestre dos judeus, ele é um professor, então, ele examina e diz, não, só isso pode ser feito por Deus, ou alguém que Deus enviou. Então, ele reconhece nele. Quando ele reconhece, esse primeiro reconhecimento é o primeiro passo de entrar na escola do Senhor. Primeiro passo, para se tornar discípulo, ele se tornou discípulo depois. Defendeu o Senhor e acompanhou ele, inclusive lá no sepulcro. Então ele se tornou discípulo. Mas este primeiro passo era necessário. Reconhecer que o Senhor vem de Deus. Primeiro passo. Se não tem esse primeiro passo, a instrução que o Senhor dá, essa pessoa não vai entender. Então, ele passou no teste. Então, o Senhor começa a explicar. Na verdade, te digo que é necessário nascer de novo. Primeira vez que ouviu essa frase. Sabe quando você primeira vez escuta algo e mexe com tu entendimento? Né? Alguma frase que você gosta, de algum pensador. Nós temos muita frase de alguém. O filósofo Platão, um Aristóteles, né? Um Sócrates falou esta coisa. E você gravou, né? Fica na... Ele, primeira vez que ouviu falar, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nunca tinha ouvido. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Nunca tinha ouvido. O que significa isso, meu Deus? Como é isso? Como é possível? Nunca tinha ouvido. Né? Mas ele estava agora na escola da instrução. O Senhor começa a explicar verdades celestiais. É difícil de compreender, mas ele adapta com as verdades naturais. Quando ele adapta as verdades celestiais com as verdades naturais, o homem capta, entende. Então, existe o influxo do céu. Não existe um influxo do céu que mantém a criação viva. Esse influxo do céu é constante. Basta um segundo que esse influxo do céu seja cortado, que acontece?
Um segundo, desliga a luz. Cadê a tomada? Lá, o switch. A lâmpada fica ligada? Não. Basta um segundo, faz isso. Clic, clic. A lâmpada desliga, não desliga. Um segundo do influxo do céu com a sua criação, a criação toda fica no escuro. Essa luz que nós vemos, esse brilho das estrelas, é porque o Senhor constantemente está influindo na sua criação. Então, as plantas, os animais, a água, o ar, o fogo, está recebendo esse fluxo do céu para que seja alguma coisa. Nós, como recebemos o influxo do céu. É esta verdade. É esta verdade que diz: sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Essa é a verdade. Essa verdade faz com que o nosso pensamento, por mais bem argumentado que seja, sabe das coisas do mundo. Nicodemos é professor, tá? Ele é professor. Mas para frente ele vai falar como tu sendo mestre não sabes estas coisas. Ele ensinava, ele tinha discípulos, tá? Ele tinha discípulos para ouvir ele. Não sabia essas coisas. Por quê? Porque ainda não tinha, o fluxo do céu não tinha sido preenchido. Mas está na escola do discipulado. O Senhor vai ensinar ele. E ele passou. Reconhecimento diz assim: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele sabe falar muitas coisas. Eu trouxe este copinho para vocês verem a diferença. Vê alguma diferença? Não. Se este copinho eu pinto, vai fazer alguma diferença? Se eu botar umas pedrinhas por aqui, vai ficar um pouquinho diferente. Tá? Mas qual é o uso deste copo? É ficar bonito? É? Quando você vai lá no filtro, pegar água. Não é não? Então você vai e pega água. O que acontece com o copo quando você bota no filtro? Enche de água, você vê até onde enche, né? Aí vai ficar quanto tempo? 10 segundos? Para encher a metade? 1 minuto? E se eu botar este copo? Vou ficar 1 hora. Vai encher? Por quê? Está sem fundo. Se nós não temos esta declaração que o Senhor é vindo de Deus, se essa declaração não está em nós, nós somos este copo. Eu posso falar, você pode vir todo domingo aqui, sentar aqui, mas se você não tiver esta declaração, o nosso pensamento é sem fundo. Você não recebe. Vai ficar 2 horas enchendo d'água. Vai ficar 2 horas escutando o culto. Mas se não tiver este primeiro reconhecimento, o copo sempre vai estar vazio. É assim a nossa mente. Nós precisamos ter este reconhecimento que Nicodemos disse. Saber de alguma forma que o Senhor é vindo de Deus. De alguma forma. A partir dessa declaração, vindo de Deus, você vai avançando. Vai descobrindo mais coisas acerca da vinda do Senhor. Como que o Senhor, Jeová, ele mesmo se enviou e nasceu em Belém e realizou todo o processo, como se fala assim, os atos da redenção. Mas se não tiver esta primeira declaração, não pega. Vocês já são jovens, já dá para entender. Então, eu necessito, na minha mente, ter fundo. Não adianta eu saber de coisas, enfeitar as coisas, pintar as coisas, é o pensamento. Falar bonito, gesticular bonito, faz pose e tudo, mas se não tiver fundo, de nada adianta a beleza. Ela tem que ser humana. E a mente humana é aquela que recebe as coisas do céu. Isso é o que nos torna humanos. Se você não recebe, ou cada um de nós não recebe as coisas do céu, é como um animal.
natural. Não é que seja mal, simplesmente passarinho canta, canta, né? Gatinho, miau, miau, cachorro, uau, uau, pronto, não faz mais nada. Mas nós somos seres humanos, feitos para nos tornarmos anjos. Sair da sabedoria da ignorância, perdão, da inocência da ignorância, para entrar na inocência da sabedoria. E isso com o tempo. Mas vamos nos tornar aquela sabedoria, a inocência da sabedoria, só aquele que tiver fundo. Ou seja, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo vem de Deus. O que significa aquilo? Vamos descobrir espiritualmente. Descobrindo, você vai aprendendo. Esse aprendizado se torna vida. Porque a verdade afasta a falsidade. E se afasta a falsidade, a maldade fica sem força. Né? Então, esse é a nossa caminhada. Os jovens aproveitem esse tempo de juventude, não cheguem a velhos sem fundo. Tenham fundo. E o fundo já começa com esta primeira declaração. Mestre, Senhor, sabemos que tu és vindo de Deus. É a primeira coisa.